Bom dia. No contexto da disciplina de aspectos quantitativos, ministrada pelo professor Mário Mediondo, eu me chamo Gessilão Shoa, sou aluno de pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Eu vos apresento o artigo intitulado Indo além da escala de bacia, valor e oportunidades em hidrologia em larga escala para entender nosso mundo em mudança. Abaixo segue as informações do título do artigo em inglês e informações sobre os autores. Esse artigo está inserido dentro do movimento Pan-Race, RAY, ou Everything Flows em inglês, a Associação Internacional de Ciências Hidrológicas, que estabelece os novos marcos e desafios para a hidrologia. E o principal desafio é o acoplamento dos sistemas humanos, antropológicos, e sistemas naturais. Então, antes a gente percebe, antes do impacto humano na natureza, a gente percebe que existia uma certa variabilidade. Entretanto, a partir do impacto, antropológico, que pode ser apresentado pela agricultura ou até mesmo pela geração de energia através de hidrelétricas, a gente percebe que, pelo esquema conceitual, que não faz mais sentido estudar um sistema isolado ao outro. Para entender um pouco o nosso artigo, a gente vai precisar revisar um pouco o que é ciclo hidrológico. Aqui eu trago um exemplo simplificado do ciclo hidrológico, que normalmente começa pela precipitação, ou seja, as chuvas, e essa chuva de alguma maneira vai parar no oceano para fechar o ciclo, ou através de escoamento superficial, ou através de escoamento subterrâneo. E no oceano vai ter evaporação, essa evaporação vai gerar as precipitações e chuvas. Entretanto, nos modelos que são utilizados normalmente, a gente faz simplificações. Então, por exemplo, esse modelo de Mellon, que estuda uma parte do aquífero Guarani, ele representa tudo isso simplesmente como uma caixa, ou seja, representando como se fosse todo o volume de água nessa caixa, e aí vai ter esse RP, que seria a recarga do aquífero, o S máximo, que seria a altura máxima dessa caixa, que representa a quantidade máxima de água dessa bacia, e como dados de entrada ele vai ter a precipitação, ou seja, chuvas, e dados de saída, a evapotranspiração e o escoamento superficial. De tal maneira que a altura dessa caixa vai depender somente desses três componentes. A gente faz todas essas simplificações porque normalmente a gente não tem dados, porque é difícil fazer um balanço hídrico com mais componentes. Mas, de qualquer maneira, vale ressaltar que, apesar de simples, esses modelos têm suficiente acurácia para as suas aplicações. Entretanto, o artigo retrata e fala que, para entendermos o nosso mundo em mudança atualmente, a gente precisa incorporar essas variações oceano-atmosféricas na variabilidade hidrológica terrestre. Nesse modelo conceitual, a gente percebe que as variações oceânicas acabam alterando a umidade na atmosfera, alterando a distribuição de calor na atmosfera, que vai alterar, por exemplo, as precipitações. Em seguida, essas precipitações alteram as componentes da bacia, as propriedades da bacia, que alteram, por exemplo, a quantidade de água da bacia, os fluxos dos rios, e em seguida esses fluxos dos rios podem, por exemplo, impactar a variabilidade oceânica. Então aqui eu trago um exemplo natural, o El Niño, que é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Isso acaba alterando o clima regionalmente e também globalmente, mudando os padrões de vento a nível mundial e afetando principalmente o regime de chuvas em regiões tropicais e de latitudes médias, como certas regiões do Brasil. Como um exemplo antropológico, a gente pode citar o aquecimento do oceano, e que é caracterizado pela elevação da temperatura média dos oceanos. Isso desencadeia uma série de efeitos secundários de grande impacto por si mesmo, como a subida do nível do mar, as mudanças de salinidade, etc. Mas ele também interfere nos padrões de ventos e chuvas e intensificação dos episódios de clima extremo, por exemplo. Então, nesse contexto, a gente precisa sair da base de bacia e ir para uma base de dados global ou até mesmo nacional para entender esses fenômenos. Aqui eu apresento a base de dados chamada Cabra, é uma base de dados brasileira, e eu apresento ela porque ela cumpre com os principais desafios e as oportunidades que são estabelecidas pela Associação Internacional de Hidrologia. Ou seja, ela estima as incertezas, permite assim aos usuários, a gente, avaliar a confiabilidade dos dados. Ela tem uma extensão longa das intervenções humanas em cada bacia, e a acessibilidade dos dados está disponível de maneira simples. Então aqui representa mais de 700 bacias no Cabra, e em seguida eu apresento um print do site do Cabra, com interface bem amigável,
que todos nós podemos acessar de maneira fácil. Então, é isso. Aqui são algumas referências que foram utilizadas durante essa apresentação. Eu agradeço a todos pela atenção e deixo disponível meu contato para qualquer dúvidas posteriores.